quero ministrar no livro do Deuteronômio, porque nós estamos trabalhando o Deuteronômio no mês de janeiro e fevereiro. Saudades da igreja, saudades dos irmãos, e vamos ouvir o que Deus tem a nos falar nesta manhã. Amém? Vamos ler a partir do verso 25 do capítulo 9 de Deuteronômio. Deuteronômio 9, verso 25. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade. Nem para o seu pecado. Para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força, com o braço estendido. Pai, nós lemos o teu texto, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração dessa particularidade de Moisés, o grande intercessor do Velho Testamento. Ministra o nosso coração e abre os nossos olhos para que nós possamos entender o poder do ministério da intercessão que hoje está sobre os ombros de Cristo, o grande intercessor da nova e eterna aliança. Ajuda-nos, fortalece o nosso coração. Oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Você pode sentar, desculpe as lágrimas. Não é de emoção, mas é de convicção. Mas Deuteronômio é um livro que significa segunda lei. É a repetição da lei. Quem estava na escola bíblica hoje de manhã pôde ouvir de que Moisés, no último capítulo desse livro, ele vai morrer. Ele não vai entrar na terra prometida. Há muitos que pensam que Moisés perdeu a salvação porque ele feriu a rocha pela segunda vez. Não é verdade. Ele foi salvo. Ele não entrou na terra porque ele era uma tipificação da lei. Moisés entregou a lei. E a lei dizia que se nós cumpríssemos 9 dos 10 e falhássemos um, nós perderíamos todo o crédito dos 9 mandamentos que cumprimos. E Deus deu a lei para mostrar ao homem que o homem não consegue cumpri-la. O único homem que conseguiu cumprir a lei foi Jesus, porque ele não tinha pecado. Portanto, a lei veio para nos condenar. A lei veio para dizer que a irmã Rita, que a irmã Márcia, que o irmão Carlos são impotentes. Eles não conseguem mudar. E Moisés falhou. E ele recebeu de Deus uma palavra muito clara: você não vai entrar na terra. Porque o entrar na terra prometida, simbolicamente, era para nos mostrar na nova aliança que quem não nascer de novo e estiver ainda no velho Adão, não entra na terra da plenitude. Mas agora Moisés, o que eu vou pregar, não é o Moisés líder, não é o Moisés profeta, não é o Moisés poliglota e culto, porque o livro de Atos, capítulo 7, diz que Moisés era o homem mais preparado do Egito, culto e versado em todas as ciências e na palavra. Possivelmente ele tinha uma grande oratória.
Entretanto, é esse homem que vai ser pinçado aqui no Velho Testamento, nesse livro, para mostrar para nós uma característica muito peculiar que nós precisamos cultivar como cristãos. O ministério da intercessão. Esse capítulo, juntamente com o capítulo de Êxodo 32, fala-nos da mediação de um homem que conseguiu, não vou dizer comprar, mas ganhar o coração de Deus, quando Deus havia intentado desistir de Israel. E a mediação de Moisés faz com que Deus ceda. E o argumento que ele usa é fantástico. Bem, vamos fazer o contexto do texto. Na hermenêutica nós aprendemos que texto fora do contexto é pretexto para você fazer seu texto. Mas em Deuteronômio capítulo 9, você vai ler em casa, é bom lembrar, muita gente não sabe, eu já vi pessoas pensando assim, perguntaram a mim, o que Moisés fez durante os 40 dias e noites, lá no Monte Sinai? Com certeza ele não ficou na rede, tomando um suquinho de manga e ouvindo uma rádio. Moisés fez o que nós estamos lendo agora. Quem escreveu o Êxodo? Quem escreveu o Levítico? Quem escreveu Números? Quem escreveu Deuteronômio? Quem deu a Moisés a narrativa da criação de Gênesis 1, de Gênesis 2, de Gênesis 3, de Gênesis 4? O que Deus fez com Moisés no Monte Sinai, e não pensem que foi apenas 40 dias, na verdade foram 80 dias. Porque ele sobe, ele recebe o decálogo, e preste atenção, porque eu não vou ler essa parte, por causa do tempo da intercessão que eu quero pregar, e ele recebe o decálogo, e na medida que o povo está lá no pé do monte, e Moisés no monte, recebendo o decálogo, nessa primeira vez, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos lavrados na pedra, que Deus mesmo preparou as pedras, 2, e entregou os mandamentos. Enquanto Moisés está no monte, nos primeiros 40 dias, a Bíblia diz que Israel adorou um bezerro de ouro. A impaciência do povo levou o povo a murmurar e a reclamar, e até o irmão de Moisés, Arão, foi o mentor de fazer o bezerro. E disse ao povo que o Deus que tirou eles do Egito era o bezerro. E como nós estamos chegando perto do carnaval, nós vamos para um retiro, para o acampamento, e eu quero vê-lo lá. Se você puder estar conosco, os 4 dias no hotel lá em Jacutinga. Foi nesse momento que eu brinco que surgiu o primeiro carro alegórico. Teve Marquês de Sapucaí lá, e a Bíblia diz que a Bíblia é muito bonita, ela é muito culta, ela não usa palavras para ofender, mas as NVIs e as Bíblias mais atualizadas, elas colocam a ideia literal do que aconteceu. Quando Moisés desce, e Deus falou para Moisés, vai, desce, e escutem bem o pronome que eu vou usar. Ele disse, porque o teu povo se rebelou e se desviou de mim. E Moisés vai argumentar na intercessão, que história é essa de meu povo? É teu, não é meu. Foi o Senhor que tirou. E como agora o Senhor põe a culpa dizendo que esse povo é meu? Esse povo é teu. E diz a Bíblia que esse argumento que Moisés vai fazer, que é a intercessão, que eu vou falar, é que na hora em que ele desce, Êxodo, capítulo de número 32, diz que o povo estava, presta atenção, comendo, bebendo e praticando orgias sexuais. Não foi apenas comer e beber. A Bíblia vai mostrar que eles praticavam orgias. Os bacanais de Roma não nasceram em Roma. As festas e a prostituição, junto à idolatria, isso foi uma obra matricial do Egito e da natureza humana caída. E diz a Bíblia que Moisés, tão irado, pega o bezerro de ouro, derrete o bezerro, faz o ouro se liquefazer, joga o ouro líquido no rio e diz, agora vocês bebam.
Vai dizer, nossa, que intercessor irado é esse? Mas agora vem o melhor. Deus vai chamá-lo depois para subir ao monte novamente, mais 40 dias. E esses novos 40 dias, ele vai ter revelação de Deus, e é quando, tanto na primeira como na segunda, que Deus vai entregar a ele as prescrições, as leis. Quando a gente estuda o livro do Deuteronômio e o livro de Êxodo, você vai ter o livro, a lei moral, o decálogo, a lei civil e as leis cerimoniais. Você acha que alguém tem a capacidade de receber tudo isso em um dia? Não, 80 dias. Quando Neemias e Esdras vão referendar esse momento, Neemias diz, deu-lhes a Moisés as leis, os estatutos, os mandamentos e as prescrições. Porque não foi só o decálogo. As leis foram colocadas, a lei civil e a lei cerimonial. Bem, antes dele subir, ou quando ele sobe, corrigindo, Deus diz a ele que não quer mais esse povo. E o capítulo 9, você vai voltar lá para o versículo 11. 11, ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui. Quando Deus usa imperativa, é porque ele está, como diz no Nordeste, brabo. Desce depressa daqui, porque, marque na sua Bíblia, o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor dizendo, atentei para este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Deus vai fazer uma proposta para ele. Eu vou tirar você, Moisés, desse povo, que você não merece estar andando com esse povo rebelde, e vou fazer de ti um povo maior. Vem para cá. E Deus dá a proposta no verso de número 14. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome debaixo dos céus, e te faça a ti, Moisés, nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as duas tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei, e eis que havias pecado contra o Senhor. Aqui está uma das primeiras ações do intercessor. Quero falar das características de um intercessor. O intercessor não é um juiz. O intercessor, ele precisa ter maturidade para não julgar as pessoas. Eu não gosto de intercessores que vêm para a intercessão, que gostam de saber dos detalhes do que está acontecendo com o irmão. Para ter fofocas. Para saber detalhes de como foi o adultério, de como foi a prostituição, de como foi isso, qual é o vício, qual é a fraqueza. O intercessor, ele olha o pecado, mas ele não julga o pecador. Ele sabe que o salário do pecado é a morte, ele sabe que o pecado traz condenação, mas o intercessor, ele olha, ele observa, ele identifica. E diz o versículo de número 16, e olhei, e eis que havias pecado contra o Senhor vosso Deus, tinhas feito para vós outros um bezerro fundido, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as duas tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei. Você vai dizer, pronto, o homem se transformou. Você pode pensar que esse ato de Moisés foi um ato do temperamento dele. Eu acredito que não. Eu acredito que a ira de Deus veio sobre Moisés. Ele quebrou, porque a aliança já tinha sido quebrada. Tem casamentos que quando vão ser quebrados no papel, já foram quebrados na intimidade. Já foram quebrados no companheirismo, na cumplicidade, na fidelidade. Quando Deus permite Moisés quebrar, e ele quebra, é porque lá no monte, Israel já havia traído a Deus.
Mas esse Moisés que quebra, eu já vi pregadores usarem o púlpito e dizer que Moisés era pavio curto, porque ele quebrou. Mas, na verdade, o que Moisés vai nos mostrar agora é algo que o Velho Testamento é muito raro de encontrar. Alguém que se interpela entre Deus e o povo e faz a intercessão. E o versículo de número 18 diz, prostrado. Quero que você marque na sua Bíblia as 3 vezes que você vai encontrar que Moisés esteve prostrado. Enquanto o povo está pecando, o intercessor está prostrado. É por isso que no acampamento de carnaval, nós não vamos celebrar carnaval, porque carnaval é uma festa da carne. E nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Nós não somos melhores. Mas preste bem atenção. Talvez seus amigos, é que eu estou aqui em São Paulo, mas eu estava no Nordeste. O carnaval lá já começou. As pessoas já estão celebrando. Né? Aqui em São Paulo já começou. No Rio de Janeiro já começou. E preste bem atenção. Eu não estou aqui para julgar quem está nos ouvindo, assistindo ao vivo. Nós não estamos aqui para julgar. Nós vamos interceder prostrados no acampamento, orando dia e noite, para que essa mesma multidão que hoje está em trevas, amanhã alcance a luz. Enquanto a sua família está em pecado, Deus te chama para você ficar prostrado. Eu não estou dizendo de prostrar-se apenas fisicamente. Tem pessoas aqui que não podem se prostrar fisicamente por questões cirúrgicas, ortopédicas. Mas a maior prostração, hoje mesmo eu acordei 5 horas, fui para a sala orar. E eu falei, Senhor, está um friozinho na sala, eu queria me ajoelhar, mas eu vou orar na cama deitado. E aí eu pensei, não tem fórmula para orar, mas eu sou muito sistemático, eu gosto de começar a oração de joelho. Aí eu digo, mas meu Deus, está tão frio. Eu digo, põe uma almofada no joelho, eu vou para o sofá. E fiquei no sofá orando por vários irmãos, pelas necessidades, até às 7 da manhã, quando a minha esposa foi atrás. Onde é que você está fazendo? Né? Eu estava orando. Mas orando em quê? Em espírito, prostrado. É o que Deus te chama hoje para você fazer pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus netos. Deus te convida para não ser aquela sogra que vai julgar o genro, que vai julgar a nora, que vai apontar, mas mediar. Marque na sua Bíblia o verso número 18, prostrado. O verso 25, prostrei-me. O verso 25 novamente, prostrado. Moisés está prostrado. Moisés não está com um dedo acusador dizendo, você pecou, vocês fizeram isso. O próprio Arão, irmão dele, traiu ele. Usurpou o lugar para si, foi o mentor do bezerro. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus deu as costas para Arão e a Bíblia diz que Moisés teve que interceder pelo seu irmão. Porque Deus já estava irado com Arão. Mas, meus queridos, esse capítulo nos chama a algo profundo. No versículo 18 vem uma outra característica do intercessor, a empatia. Eu conheço muita gente que quer fazer jejum forçado. Um jejum obrigatório. Eu já fui para congressos onde eu vi pregadores que massacravam, tem que jejuar. Mas escuta, e o diabético, como é que ele jejua? Vai morrer. Tem gente que não vai morrer, vai desmaiar. Já tive num jejum, quando a gente entregou 12:00, a irmã foi cruzando os olhos e caindo, porque ela tinha que tomar um suco de laranja por causa da glicose. Mas o legalismo. E sabe o que Moisés fez? Isso é uma marca que o intercessor entende. Às vezes o peso vem tão grande sobre nós, nós perdemos a fome. E diz o versículo número 18, eu tive prostrado perante o Senhor 40 dias e 40 noites, leiam, não comi pão. Não bebi água. Não façam esse jejum porque você vai morrer. Porque, segundo os teólogos, esse foi o único jejum que possivelmente Moisés ficou com os sentidos suspensos. Porque ninguém consegue ficar sem beber água mais de 3 dias. Vai ter problemas renais sérios e vai morrer. O único jejum na Bíblia que alguém conseguiu ficar no máximo 3 dias sem tomar água foi o jejum de Esther.
Se você ler Mateus 4, Lucas 4, não é igual a esse texto. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Não diz que teve sede, porque ele bebeu. Porque Jesus veio como homem e ele enfrenta aquele jejum humanamente. Aqui, esse jejum é sobrenatural. Ele teve os sentidos suspensos. Ele ficou, como alguém poderia dizer, arrebatamento em sentidos. Mas o jejum de Jesus diz que ele teve sede, nada comeu. Teve fome, mas nada comeu, mas ele bebeu. Não faça esse jejum. Eu já vi problemas sérios de cristãos com cabeça meio alienada, que foi corrigido por médicos, por conta disso. Por um legalismo do jejum. E no versículo de número 18, o que você vai encontrar? Não comer pão, não bebeu. Por que ele não bebeu? Leia em voz alta. Por causa de todo o vosso pecado que havias cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então anote aí na sua Bíblia uma segunda característica do intercessor: empatia. O intercessor, ele não é simpático, Tiago, ele é empático. Sabe o que é empático? Empático vem da palavra grega empatos. Patos é patologia. Eu estudei a área de saúde, a gente tem lá uma disciplina chamada patologia. É o estudo de todas as doenças. No caso da medicina, e a patologia bucal, a patologia odontológica. Quais são as doenças da boca? Quais são as doenças do trato urinário? Isso é patos. Quando você diz, meus pêsames, meus sentimentos, você foi simpático. Mas quando você é empático, o problema da Letícia é meu. O problema da Bia é meu. O que eu estou sentindo, o que ela está sentindo, eu estou sentindo porque eu já passei por isso. E às vezes não precisa necessariamente ter a experiência. O Espírito Santo pode colocar a identificação. Você pode nunca ter tido aquela doença, mas Deus pode dar um peso. Eu conheço intercessores, eu acho que a maioria não vai gostar, 100% aqui ninguém vai gostar, mas eu vou falar de intercessores que sentem a dor onde o outro está sentindo. Uma vez eu falei isso, mas pastor, não quero não. Eu disse, mas quem dá é Deus. Agora, isso não significa dizer que vai ficar com a dor e vai morrer. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é identificação. Vocês estão lembrados de Esdras e Neemias, que quando viram o pecado do povo que voltou da Babilônia, arrancou até os cabelos da costeleta? Porque o povo se desviou e Neemias conta que ele ficou tão irado que ele arrancou aqueles cachinhos que os judeus usam da costeleta. Por causa da desobediência. O intercessor, ele tem empatia. Eu quero pedir hoje de manhã a Deus que Deus nos dê empatia. Empatia pelo seu genro, empatia pela sua nora, empatia pelo seu filho, empatia pelo seu neto, pelo seu marido que tem destratado, empatia pelos pecadores. Empatia por um artista que está difamando uma ministra agora e usa para falar do passado, para falar de coisas que não convêm. E nessa hora o espírito de vingança vem, a ira, e nós precisamos ser revestidos da empatia. E empatos em grego quer dizer dentro do problema, dentro da doença. Isso é uma marca do intercessor. Isso não significa dizer que Deus, o pastor está falando que você vai conviver com essa pessoa intolerável a vida. Mas é possível que todas as ferramentas que você e eu já tenhamos tentado, principalmente em família, quem sabe Deus não está nos chamando para sermos intercessores e nos colocarmos na brecha por aqueles que não têm amor. E nós talvez nem temos esse amor, mas o amor de Deus nós temos. E o amor de Deus nos constrange a fazermos o contrário do que a nossa carne gostaria de fazer. Eu prostrei-me. Moisés prostrou-se aqui nesse texto 3 vezes, ele cita. Além disso,
o versículo de número 21, Moisés diz: eu tomei o vosso pecado. Isso é a figura do intercessor, tomar. Tomar o problema para si é a marca do intercessor. Tomar a causa do outro. Tomar o problema do outro como se fosse meu e levar para Deus. Eu vou tomar o desemprego do Ademir e levar o problema do desemprego como se fosse meu. Eu vou tomar aquela irmã que não consegue engravidar, que o casamento está em migalhas, e para se colocar no lugar dela, como se o problema fosse meu, e eu vou interceder, até que Deus traga uma resposta. O versículo de número 21 diz: eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. E se você quiser entender melhor a mediação de Moisés, vamos rapidamente para Êxodo, capítulo de número 32. Essa história ela é citada em Deuteronômio porque Moisés está revisando o ocorrido. Mas o fato inicial, ele teve o seu nascedouro, o seu acontecimento no capítulo 32, quando o bezerro de ouro foi feito. E a partir do versículo 11, Moisés suplicou ao Senhor, 32 de Êxodo, verso 11, disse: por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo? Dá uma olhada no texto. Aí já não é mais meu povo. Deus tinha dito para ele que era o teu povo, Moisés. E Moisés lança para Deus: não é meu não, é teu. E é nessa hora que ele suplica a teu povo: Senhor, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. E Moisés vai apelar para o Procon e o Serasa celestial. Ele vai dizer: Senhor, o teu nome vai ficar sujo no Procon. Porque as pessoas vão dizer lá do Egito que o Senhor tirou com segundas intenções para destruí-los no deserto e matá-los. E o faraó vai dizer: viu que esse Deus de vocês era muito covarde? Que apelo extraordinário. E o versículo de número 12 diz: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra, porque os egípcios vão dizer isso. E ele ainda vai mais na ousadia e diz: Senhor, muda de ideia, arrepende-te disso aí. Que intercessor. Meus irmãos, o meu choro na leitura do texto é que eu lembrei na hora de Ezequiel, quando Deus falou para Ezequiel: ainda que Daniel, ainda que Noé, ainda que Samuel pedissem a mim por esse povo, eu não os ouviria. Mas hoje foi Santa Ceia. Eu quero lembrar à igreja que Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Noé. Jesus é maior que Daniel. Jesus é maior que Samuel. Há um intercessor junto à direita de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 4, diz que em tudo ele se tornou semelhante aos homens, foi provado em tudo, para que hoje ele pudesse socorrer os que, à semelhança da tentação que ele foi tentado, quando hoje formos tentados, ele pode nos socorrer. Porque hoje há um homem à direita de Deus, sem pecado, que provou da nossa natureza humana e fraqueza, e pode interceder por mim e por você. O capítulo 32 de Êxodo avança e a mediação de Moisés, ele apela no verso 13, lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaac, lembra-te de Israel, como quem diz: Senhor, o Senhor jurou para eles, vai destruir este teu povo, eles são filhos de Abraão. Segundo apelo, lá na cidade judiciária. E aí no versículo 14, então, vamos juntos? Se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo.
Em outras palavras, o arrependimento aí de Deus é: Deus mudou de ideia. Você sabe que tem horas que Deus fica irado comigo e com você? Sabe por que ele aplaca a ira? Porque Jesus deve dizer assim para ele: lembra-te de mim. Eu morri pela Rita. Eu morri pela Marisa. Eu morri pelo pastor Daí. Lembra-te de mim. Depois você lê em casa Hebreus 4 e Hebreus 2 e veja, e qual é a função de Jesus hoje em Hebreus 7:25. Hebreus 7:25 diz: ele vive hoje para sempre, para interceder por todos os homens. Essa é a função de Jesus. E o capítulo 32, avançando, ele vai trazer o terceiro apelo. Porque houve um momento que Deus não queria perdoar, e aí Deus vai dizer, Moisés vai dizer: se o Senhor não vai perdoar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Vamos para o capítulo 32, verso 30. E no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. E tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Olha o terceiro apelo de Moisés. Vamos ler em voz alta. Põe na tela. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Os teólogos discutem se aqui era o livro da vida, eu acho que não, ou se era o livro do ingresso na terra prometida. Aí você vai dizer: mas ele não entrou. Moisés não entrou na terra. Que livro é esse? Ou alguns dizem que é o livro dos eleitos, dos que foram eleitos por Deus na velha aliança. Não importa, a questão não é o livro. A questão é a ousadia da intercessão em ele dizer: se não vai perdoar este povo, esquece meu nome. E essa é a figura do intercessor que se nivela muito ao do apóstolo Paulo. Se você ler em casa Romanos capítulo 11, o apóstolo capítulo 9, ele diz que se eu pudesse dar a minha vida e viver a eternidade separado de Deus e em troca ter todos os meus compatriotas de Israel salvos, eu decidiria morrer e ficar separado de Deus se ele dissesse a mim que a minha entrega levaria todos os meus compatriotas a serem salvos. Como isso não é possível, somente pelo sacrifício de Cristo, Paulo diz: mas eu não posso fazer. Isso mostra a empatia do intercessor que foi Paulo e aqui na figura de Moisés. E diz agora no verso 33, então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus não perdoou ainda não, está chateado. Eu fico pensando a voz de Deus para Moisés: todo aquele que pecar, Moisés, eu não vou riscar não. Aliás, eu não vou apagar não, eu vou riscar. Aí diz o 34, vai, pois agora, conduze o povo para onde te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei nele. Olha Deus irado. Eu vou me vingar um dia. Aguenta aí. Neles o seu pecado. E feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Mas o capítulo 33 vai mostrar que Moisés ainda vai mediar, porque Deus falou o que para ele? Eu vou mandar um anjo. Você pensa que Moisés queria o anjo? Ele queria Deus. Aí Deus disse: tá bom, eu não vou, mas eu mando um anjo à tua frente. Sabe o que ele vai dizer? Quarto apelo, no capítulo 33. Se a tua presença não for conosco, vou falar bem nordestino, eu não arredo o pé daqui. E é nessa hora que ele compra o coração de Deus. E eu choro quando eu leio essa passagem, porque Deus diz: basta, Moisés, a minha presença irá contigo. Eu irei. Meus amados, essa é a figura do intercessor. O intercessor não desiste. O intercessor não desfalece. O intercessor não julga. O intercessor não é simpático, ele é empático.
E eu concluo o meu sermão trazendo que no Velho Testamento não havia essa figura do intercessor muito clara. Se você ler em casa, Isaías 59:16, o profeta Isaías diz: procurei um homem, um intercessor, e maravilhei-me, porque não encontrei. E o profeta diz: pelo que o seu próprio braço o susteve e trouxe salvação. Quem é o braço de Deus? É Jesus, o filho da sua destra. E o profeta Isaías maravilhou-se no capítulo 59 de Deus não ter encontrado um intercessor. Mas as minhas ovelhas mais antigas vão saber do que eu vou falar agora. Mas os mais novos não. É uma aula. Finalizo com Jó, capítulo 9. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. É o livro mais antigo. Ele é contemporâneo de Abraão. Antes de Moisés escrever Pentateuco, Jó já tinha sido escrito. O livro de Jó é um livro poético, mas é uma história verdadeira. É tão verdadeira que o próprio Tiago vai falar da paciência de Jó. Isso mostra a veracidade do livro. Ele foi contemporâneo de Abraão. Mas Jó teve câncer. Lá não está escrito que é câncer, mas ele teve úlceras malignas. Ele perdeu todos os bens. Ele perdeu todos os filhos. Ele teve uma doença que, segundo os estudiosos, durou 9 meses. Não tinha químio, não tinha rádio. E ele vai, ali à míngua, enfrentar aquela doença. E diz a Bíblia que ele até coçava as úlceras na pele. Há quem diga que foi de epiderme mesmo, porque eram úlceras na pele. E esse câncer que ele vai ter, a Bíblia diz que ele coçava com telhas. E exalavam elas um odor fétido, que as pessoas se distanciavam de Jó. Imagine, nessa época, Jesus não tinha vindo ainda. E a grande pergunta de Jó a Deus é mais ou menos assim: eu sou homem, tu és Deus. O Senhor não tem um corpo humano como eu tenho. O Senhor não sabe o que é ter um câncer de pele. O Senhor não sabe o que é exalar um odor fétido. O Senhor não é homem como eu, que possa colocar a mão no meu ombro e me levar a um tribunal para me defender. Sabe do que Jó está falando? De direito. Jó está falando de um advogado, porque o que faz um advogado? Um advogado, ele coloca a mão no cliente, que não tem o repertório e a oratória e o conhecimento teórico do manual do direito da OAB, né, de todas as leis e legislações, para ir ao tribunal, e ele não consegue falar com o juiz, o cliente, mas o advogado consegue. Ele fala a linguagem do cliente, ele fala a linguagem do juiz. Esse é o papel do advogado. 1 de João, capítulo 2, diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado fiel e justo. Então veja o que Jó falou, quantos anos antes de Cristo? Ele falou isso 2000 anos antes de Cristo, ele escreveu esse texto e essa frase que nós vamos ler agora. Vamos para o capítulo de número 9. Eu estou em Salmos ainda. Jó 9, verso de número 32. Porque ele não é homem como eu. Ele está falando de Deus. O Senhor não é homem como eu. Como ele está contando para os amigos, desabafando, ele diz, ele, Deus, não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Agora leiamos em voz alta o 33. Não há entre nós árbitro, um mediador, que ponha a mão sobre nós. Sobre nós quem? Sobre eu e sobre Deus. Sobre mim e sobre Deus.
Corrigindo, não é sobre eu, sobre mim. Sobre mim e sobre Deus. E diz o texto, no versículo número 33, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Não há entre nós árbitro. Meus queridos, ele falou isso 2000 anos atrás. Antes de Cristo. 4000 anos para nós. 2000 anos depois, Deus respondeu, Jó. Só que Jó já está morto. Já está na glória. Mas Deus deve ter dito, Jó, take it easy. Fica tranquilo. Eu tenho um mediador. Esse mediador é Jesus. 100% homem, 100% Deus. E pode colocar a mão sobre você e pode colocar a mão sobre mim, porque Ele é Deus. A pergunta de Jó é, o Senhor não sabe o que eu estou sentindo. O Senhor não tem câncer, o Senhor não tem corpo, o Senhor não tem tecido epitelial, epiderme, o Senhor não tem vasos sanguíneos, artérias, o Senhor não tem músculo, o Senhor não tem úmero, o Senhor não tem rádio, o Senhor não tem nenhum osso, porque o Senhor é espírito. O Senhor não sabe o que é perder. O Senhor não tem filhos, só tem um filho, que é o verbo, que é espírito, mas ele nunca se tornou carne, ele só vai se tornar carne 2000 anos depois dessa indagação de Jó, e a cabecinha dele está dizendo, o Senhor não me entende, porque o Senhor não é homem. Mas a resposta chega agora. Hebreus, capítulo 4. Você vai ler comigo de pé, porque nós vamos finalizar colocando em prática, hoje de manhã, a oração que Deus quer que façamos. Oração pela sua família. Oração pelos seus familiares. Oração por essa nora que distrata você, que pisa você usando seu filho. Oração por esse genro, por esse chefe da empresa, por essa pessoa que tem usado de várias formas para te oprimir. E o autor de Hebreus diz no capítulo 4 que esse grande intercessor, que é Jesus, que está à direita de Deus Pai, Hebreus 4, vamos ver o que ele passou, o que ele se submeteu para que hoje ele possa estar intercedendo por todos nós. Vamos abrir Hebreus 4, no versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, ou seja, simpático. Antes, vamos, leiam, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E ainda Hebreus 7, 25, o autor de Hebreus diz, por isso também, Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem sabe aqui hoje Deus está te chamando para esse nível de oração que é a intercessão. Você que chegou, como se diz em inglês, ao limite de deadline, o limite de fronteira, onde você não aguenta mais tal situação. Deus está te chamando para atribuir esse coração de empatia. Deus está nos chamando para imputar em nós essa responsabilidade de tomarmos a causa do outro como se fosse nossa. E Deus ainda nos chama para tomarmos o pecado da nossa família e trazermos em nossos ombros. Isso traz peso, isso traz angústia. E eu conheço muitos cristãos na igreja que dizem assim, pastor, eu não quero peso não, de intercessão. Mas a intercessão é isso. Às vezes você que está nos ouvindo, é um neófito, para dizer, pastor, eu sinto mal-estar. Agora mesmo eu fui visitar minha família, vejo meus sobrinhos.
Alguns deles não conhecem, são meninos maravilhosos, meninos educados, bons. Então estão namorando, mas não conhecem o Evangelho. E eu falo para minha esposa, eu saio o coração dilacerado, peso, porque os valores são outros, as escolhas, os critérios são outros. É alegria, os irmãos não sabem dimensionar, eu chego lá, alegre porque eu cheguei, já quero voltar. Porque ao mesmo tempo que é prazeroso estar com a família, meu irmão se converteu aqui em Campinas, mas uma parte da família não. E eu saio, às vezes vou à praia, fui à praia alguns momentos sozinhos, chorando. Porque, e graças a Deus, e alegre também. Por quê? Porque ao longo desses quase 30 anos de conversão, eu tenho visto muitos da minha família convertidos, que são respostas de orações há muitos anos, que eu orei. Então eu queria dizer a você, não desanime, não desfaleça. Deus chamou Moisés, Deus chama Catarina, Deus chama o Djair. Vocês que têm funcionários lá nas suas empresas, Deus chama até para colocar o peso dos funcionários. Funcionários bons, mas que às vezes não conhecem o Evangelho. E Deus conta com vocês. Queria que você curvasse a sua cabeça. Vamos orar. Pai, queremos te pedir perdão por sermos tantos juízes. E nós muitas vezes somos especialistas em julgarmos os pecados, mas não tomamos o pecado para nós. O intercessor precisa aprender isso. Nós estamos no culto de Santa Ceia, aprendendo da tua palavra que a função de Jesus hoje é interceder por todos os santos. Eu quero clamar hoje de manhã para que o Senhor venha fortalecer o coração deste homem, desta mulher, sustentá-lo em meio às dificuldades e lutas que tem enfrentado na família. Essas situações de angústias, não é fácil conviver com situações onde nós moramos numa casa onde nem todos são filhos da luz. Tem visões diferentes, tem visões de mundo contrárias. E eu clamo hoje de manhã para que o Senhor coloque em nosso coração este amor, esta empatia, esta perseverança e esta diligência que houve em Moisés de tomar o pecado dos irmãos compatriotas e orar pelos seus. Orar a Deus, colocar diante do Senhor esses pecados. Pai, nós queremos trazer o Brasil, essa multidão aí se preparando para o carnaval. Senhor, nós não somos melhores do que eles, mas nós oramos para que o Senhor coloque também no nosso coração a intercessão para interceder por este Brasil. Nessa época desse vírus, coronavírus, tantos estrangeiros que virão, que o Senhor guarde o nosso país de contaminação. Guarde o nosso país dessas orgias, dessas bebedices, desses acidentes de carro, dessas práticas abomináveis a Ti, que eles não conhecem, Senhor. Nós conhecemos, Senhor. Nós já viemos de lá, nós sabemos o que é o homem no velho Adão, mas eles não sabem, Senhor. Eles pensam que sabem, mas eles não sabem. E nós oramos pela nossa família hoje de manhã. Nós oramos, diga o nome da pessoa, diga o nome dessa nora, desse filho, desse neto, desse patrão, desse funcionário. Diga o nome dessa pessoa que não quer mudar, que tem sido má, que tem sido maldosa, maldoso. Que o Senhor coloque no nosso coração essa diligência de tomarmos o peso, pecado, e orarmos até que. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, venha nos ensinar a orar. Venha através do Teu Espírito nos ensinar a orar. Venha fortalecer aqui a cada um. Nós começamos agora a orar por nós, para que o Senhor nos revista hoje num batismo de amor. Peça isso ao Senhor, num batismo de empatia, num batismo de identificação. Oh, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados de acusação, de condenação sobre os outros. Nós queremos te pedir perdão e orarmos para que o Senhor nos revista agora de toda a armadura do Senhor.
Queremos orar por aqueles que estão desempregados, uma porta de trabalho. Saia do seu lugar. Se você quer uma porta de trabalho, vem aqui. Vamos orar. E a igreja vai impor as mãos. Rapidamente, vem aqui. Você precisa de uma porta de trabalho. Vamos orar. Você que está enfermo, vem aqui. Enfermo, vem aqui. Aqui no altar, rapidamente, a igreja começa a orar. Fica de pé. A igreja começa a orar, impor as mãos. Vamos orar por essas entrevistas de emprego, essas oportunidades. Irmãos, venha no altar, não desista. Não desista. Vamos orar pela saúde da irmã Zezé. Vamos orar pela vida do irmão Alcino. Vamos orar, meu Deus, nós queremos colocar, impõe as suas mãos aí onde você está. Põe a sua mão direita, Pai. Nós repreendemos aqui toda enfermidade. Nós oramos agora, através do nosso intercessor que é Jesus, e pedimos no nome dele, diante de ti, cura agora. Repreende essas enfermidades, Senhor. Repreende as dores. Repreende essas dores. Repreende as dores da alma, da depressão, da enxaqueca. Tua palavra diz que o Senhor Jesus orientou os discípulos a ungir com óleo os enfermos. E a tua palavra diz que eles foram, oraram e as pessoas foram libertas. Nós oramos para que o Senhor liberte essas pessoas. Cure-as conforme a tua soberana vontade, o teu querer. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor também venha agora abençoando portas de trabalho na vida destes irmãos. Abençoa esse currículo, abençoa essa entrevista, abençoa essa oportunidade que essa pessoa terá. E nós estendemos as nossas mãos para dizer que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto, Sara, em nome de Jesus. E sobre ti o Senhor te dê a paz, Shalom. Pai, nós oramos no nome de Jesus por casas, imóveis que estão à venda, apartamentos, terrenos, casas, pessoas que têm aqui estado angustiadas, que querem, ó Deus, vender um imóvel, comprar um outro imóvel. Nós oramos para que o Senhor levante o comprador devido, que o preço seja o preço devido, justo, e que haja ali, ó Deus, paz e harmonia entre as partes. Nós colocamos os imóveis, apresente os imóveis, o seu imóvel que você tem visto. Nós temos vários irmãos aqui que têm nos pedido oração sobre isso. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Hoje de manhã, nós colocamos este ano, nós colocamos os estudantes aí, as crianças que vão voltar às aulas na próxima semana. Abençoe seus estudos. Abençoe suas mentes para que elas sejam guardadas e elas recebam com um crivo da tua palavra o discernimento. Livre as nossas crianças do engano. Guarda os nossos adolescentes. Pai, nós intercedemos pelos casais aqui, em nome de Jesus. Vai quebrando cadeias aqui hoje de manhã. Vai quebrando cadeias, quebrando correntes, prisões, amarras, prisões de mágoas, prisões de ressentimentos. Vai libertando, ó Deus, seja sobre o filho da Fátima, o Pedro, aonde ele estiver, liberta, salva, transforma, santifica, Senhor. Nós colocamos a irmã Lília do Mário, que faz aniversário hoje, seja com ela. Abençoamos a sua vida, colocamos o seu coração, sua saúde, os planos do Senhor no seu viver, que ela seja ricamente abençoada. Os que fazem aniversário esta semana, colocamos a gravidez da Renata, a gravidez da Carla, esse parto, para que seja um parto bem sucedido. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por tudo, te agradecemos e muito obrigado pela marca do intercessor de Moisés, que foi Moisés. Muito obrigado por Jesus, que teve como resposta para Jó a solução da mediação da intercessão. E finalizamos este culto celebrando a Jesus, o único intercessor que vive para sempre, para interceder por todos os santos na terra. Seja adorado, seja celebrado hoje de manhã, seja glorificado, exaltado o teu santo nome. E que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.